mandou uma carta cobrando respostas para avançar nas negociações com os Estados Unidos na questão das tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras. Centavo, e é assim que eu digo que o governo Lula confirmou que enviou uma carta. Nossa, será que o Lula escreveu a missiva? Escreveu as maltraçadas, hein? Enviou uma carta à Casa Branca cobrando resposta. Carta à Casa Branca não é alemão, não é que ele foi no banheiro. Não, ele escreveu uma cartinha, ó, tá aí a foto, ó. Não é que foi ao banheiro, vou passar um fax para a Casa Branca, não é isso aí. Ele mandou uma carta cobrando respostas para avançar nas negociações com os Estados Unidos na questão das tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras. O envio da carta, será que ele mandou por correio? Será que vai chegar? O envio da carta, com o intuito de negociar, indica uma mudança de postura do Planalto, que cogitava usar a chamada Lei de Reciprocidade para também taxar os produtos norte-americanos. Aí a gente fica com o produto nacional mais caro, que é o EF mais caro, o norte-americano mais caro, né? A reciprocidade é a dupla penetração no brasileiro. O brasileiro, ele recebe duas pirocas ao mesmo tempo. Né? Porque o brasileiro tem que ser estudado. O documento assinado pelo vice-presidente, porque o presidente não sabe assinar, mentira, o documento assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, levantou Vieira, eu quero ouvir mais uma vez, Vieira, levantou Vieira, expressa descontentamento com a decisão de Donald Trump, destaca o impacto negativo para as duas economias, para os Estados Unidos, né? Impacto negativo danado. Mas não cita as críticas de Trump contra a perseguição política sofrida por Bolsonaro. Aliás, em coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje, Jair Bolsonaro disse que, se Lula devolver o seu passaporte, ele negocia com Trump. Aspas para Bolsonaro. Os Estados Unidos não têm com quem negociar. Eu acho que teria sucesso em conseguir uma audiência com Trump. Estou à disposição, fecho aspas. Vale lembrar que em fevereiro de 2024, durante uma operação da Polícia Federal, Bolsonaro teve o seu passaporte retido. Desde então, o ex-presidente tenta reaver o documento, mas o STF, por meio deste diabo chamado Alexandre de Moraes, mantém a apreensão. E Lula, por fim, deve fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, não fiquem contentes, sobre o tarifaço ainda hoje, reforçando a ideia de que o Brasil é um país soberano. Nossa, lá vem, soberania, democracia, jabuticaba, orquídea, e com instituições independentes. Nossa Senhora, depois de uma decisão dessa do Alexandre, e que não aceitará ser tutelado por outras nações. Eu quero saber se as rádios e TVs vão ser responsabilizadas judicialmente por essa fake news que o Lula vai fazer hoje, né, nesses veículos. Né? Afinal de contas, é recente a decisão que manda as plataformas indenizarem ou responderem pelas mentiras que nelas se veiculam. Mutatis mutandis, né? Mutatis mutandis, o povo, ele fica mudo. Existe a expectativa que Lula também cite a ação penal da suposta tentativa de golpe, dizendo que o caso é competência apenas da justiça brasileira, assim como o caso da Cristina Kirchner devia ser competência só da justiça argentina, mas lá se fala de corrupção, aqui se fala em total desvio do devido processo legal, total desvio do Estado de Direito, que basta ler o direito brasileiro para ver que está tudo errado aqui. Agora, o Lula, ele é solipsista. Sabe o que é solipsismo, você aí em casa? Solipsismo é um fenômeno psicológico. Solipsismo. Vou resgatar esta palavra dos escombros da ignorância. Solipsismo é uma palavra da língua portuguesa que significa um fenômeno psicológico em que pessoas tapadas acham que todas as experiências individuais devem replicar os padrões da sua própria experiência. Por exemplo, eu tive uma família em que todos, por mais rígida que tenha sido a educação, sem essas coisas de tati-bitati de hoje,
né? Mas se trabalhava, os pais punham comida na mesa, garantiam teto, educavam os filhos, custe o que custar, não abusavam de criança, eram pessoas trabalhadoras, pagavam suas dívidas em dia. Agora, se a pessoa, por exemplo, nasce numa casa em que o pai abusa da criança, a mãe abusa da criança, o pessoal deixa a criançada passar fome, o solipsista é aquele que quer replicar para todas as outras famílias. Não, o normal é que o pai deixe passar fome se não tiver dinheiro. Então o solipsismo é aquele que pega as suas próprias experiências e quer replicar como regra, como verdade para todas as experiências de todas as pessoas. Então eu digo que o Lula é solipsista nesse ponto. Não é porque o Lula é analfabeto e não consegue ler a legislação brasileira que ele quer que toda a população seja analfabeta e incapaz de ler o que está escrito na legislação publicada por escrito do Brasil. Mas é isso que vale salientar. O Lula é um solipsista ou é um canalha de primeiro, ou é um mentiroso, ou é todas as coisas juntas. O que eu acho. Agora eu vou falar uma coisa para você, Lula. Chupa que é de jabuticaba, Lula! E tem mais, vale lembrar que o Bolsonaro, quando era presidente, na época que Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, Donald Trump também aumentou tarifas do Brasil, e esse aumento só não entrou em vigor porque o Bolsonaro negociou com o Trump. Agora, o Trump disse, eu vou aumentar a tarifa porque vocês estão agindo contra o direito de vocês mesmos. O Brasil está desrespeitando o Brasil, porque o Brasil é território brasileiro, povo brasileiro e direito brasileiro. Não é STF brasileiro, não é instituição brasileira, não é Lula, não é Moraes. Brasil é igual. Território brasileiro, povo brasileiro e direito brasileiro. Então, o Brasil não está respeitando o Brasil enquanto direito brasileiro. E sobre isso, ele não fala necas de pitibiribas, Luiz Arthur Nogueira. Que é a parte mais importante, né, Pavinato? Eu acho que o único erro do Trump, quando ele fez aquela carta sobretaxando o Brasil em 50%, foi ter misturado argumento político com argumento econômico. Ele não deveria ter entrado na economia, até porque o Brasil tem déficit com os Estados Unidos. Ele deveria ter focado nisso que você acabou de falar, que o Brasil está deixando de ser uma democracia, de que o Brasil está se alinhando com ditaduras pelo mundo, de que o Brasil não respeita a Constituição, que o nosso Supremo Tribunal Federal não respeita a Constituição. Deveria ter focado nisso para obter uma resposta sobre isso. O governo, espertamente, está indo pelo lado econômico. Não, veja bem, a gente precisa negociar. E aí o presidente Lula, que está completamente fora da realidade, ele participou agora há pouco, Vivi, lá em Goiânia, do congresso da UNE, né? Em vez de falar sobre educação, explicar como é que ele vai... UNE é aquele do Caverna do Dragão? Não, é o unicórnio, não. É, que fala assim, UNE! Aí fazia... Esse é a UNE? É a UNE que um dia teve o Lindinho como presidente, lembra? É, a UNE que um dia, sei lá, talvez tenha tido alguma relevância, hoje não tem. O Lula foi lá, em vez de falar de educação, como é que ele vai resgatar as universidades públicas que estão sucateadas, não, ele foi falar o quê? Do Trump, né? Então aquele público, um monte de jovens lá, quem manda no Brasil é o Brasil, não sei o quê, blá, blá. E sabe o que ele falou? Que vai taxar as big techs americanas. Ou seja, está esticando a corda, e é óbvio que pelo tamanho da economia americana e pelo tamanho da economia brasileira, quem que vai sair perdendo? Mas e quebrar a patente do Monjaro? Porque a Erika Hilton falou ontem que pode, pela lei da reciprocidade, pode quebrar a patente do Monjaro. Ele pode quebrar a patente, assim como os Estados Unidos podem jogar uma bomba no Brasil. Tá certo. Poder, todo mundo pode tudo. Né? Você me permite, para ver? Claro não. Então, eu vou ficar calado. Claro que não. Eu vou concordar muito com o que o Luiz Arthur falou, principalmente na questão dele ter misturado o Trump, estou me referindo ao Trump, ter misturado aí as estações, estou te taxando, e ter colocado o Bolsonaro na questão. Isso acabou pesando para a opinião pública aqui dentro. Ele podia ter se limitado a dizer, olha, estou te taxando porque aí há uma restrição à liberdade de expressão e aí há presos políticos. Eu libertei os presos políticos aqui do 6 de janeiro de 21, então vou exigir que você liberte os presos políticos aí de 8 de janeiro de 2023. Eu penso que tenha sido só essa falha. Agora, não é de todo ruim, porque pelo menos está escancarando para o mundo o que efetivamente está acontecendo e de que lado o desineligibilizado está. Ou seja, do lado desineligibilizado.
do lado das ditaduras. Irã, Rússia, África do Sul. Fala isso aí com três copos de requeijão de cachaça. Desineligibilizado. Não consigo. É porque ele tornou-se elegível através de umas artimanhas. Não sei se você me entende. Jabuticaba, exatamente. Descondenado, desacontecido, desfalado, desbarroso também. É isso aí. Então, eu ainda acredito que isso possa ter uma solução, até pacífica, né? Solução pacífica. Eu até acredito, porque senão a gente vai entregar o país, né? Se você não continuar lutando, para que você continua respirando? A gente vai tentar que as coisas aconteçam. Agora, quem vai se prejudicar mais e quem vai pagar essa conta que já está caríssima, continuará sendo a população. E aí, E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.